Olá, muito boa noite. Eu espero que você tenha tido uma ótima segunda-feira e já começo desejando que essa semana que acaba de começar seja muito melhor que a semana passada para você e para toda a sua família. Eu sou a Marina Machado e esse é o Novo Sem Censura. Nós teremos 3 blocos, um convidado especial, 2 debatedores e, claro, sempre conto com a sua participação nas nossas redes sociais usando a hashtag Novo Sem Censura. Eu aproveito para lembrar que todos os programas anteriores estão disponíveis na íntegra no aplicativo da TV Brasil Play e também nas nossas redes sociais, então compartilhe, assista de novo. No programa de hoje, nós contamos com a presença do jornalista Thaís Braga, editora do Correio Brasiliense, e do repórter e apresentador da CNN Brasil, Leandro Magalhães. Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. E hoje nós entrevistaremos André Porciúncula, secretário nacional de Fomento e Incentivo à Cultura da Secretaria Especial de Cultura do Governo Federal. André Porciúncula nasceu em Salvador, na Bahia, no dia 22 de setembro de 1985. Cresceu na capital baiana e sempre se dedicou aos estudos e ao cristianismo. Tem 36 anos e é casado com a empresária Juliana Lima. Em 2005, ingressou na Polícia Militar da Bahia, formando-se bacharel em Segurança Pública e chegando ao cargo de capitão da PM. Em 2010, se formou em bacharel em Direito e, em setembro de 2020, assumiu a Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura da Secretaria Especial da Cultura, órgão vinculado ao Ministério do Turismo. Muito obrigada, André, pela sua presença aqui com a gente, viu? Olha, eu queria começar, secretário, perguntando para você, porque muito tem se falado sobre o projeto Casinha Games. Uma medida que prevê a capacitação de jovens em situação de vulnerabilidade em áreas como audiovisual, tem design gráfico, programação digital, entre outras coisas. E o governo acabou destinando 4,6 milhões de reais para esse projeto. Então, eu queria que você contasse um pouco para a gente como é que ele está sendo implantado. Boa noite a todos na bancada, é uma honra estar aqui, boa noite telespectadores. Casinha Game, primeiro que não é um projeto, é um programa, né? O próprio secretário Mário, ele anunciou aqui alguns meses atrás a intenção dele de produzir um curso profissionalizante que pudesse pegar essa garotada, principalmente de baixa renda, evitar que ela fosse para o crime e dar um norte, um emprego para ele, uma capacidade de trabalho para ele. E a gente viu aí na Casa Game, no setor do game, um grande filão de mercado, né? O Brasil é o maior mercado da América Latina no setor, gera bilhões de reais todo ano e carece dessas pessoas, dessa área profissional, né? E quando a gente fala de game, o pessoal fica achando que é o jogar, né? O campeonato, a disputa, e não é realmente instrumentalizar o trabalho, ensinar ele a fazer programação, design gráfico, produção de roteiro, produção de música, toda a estrutura que envolve em produzir um game, né? E capacitar essa garotada para este mercado de trabalho. Algumas pesquisas nossas identificavam que essas estruturas de game chegavam a ter 98% de adesão nesses locais de baixa renda. Então você atrai a garotada para uma linguagem cultural que eles dominam, que eles gostam, e já dá um empurrão para eles sair para o mercado de trabalho. Então foi um projeto que o secretário especial desenhou. Como eu estou na Secretaria de Fomento, isso é produzido por lá, eu que lido com o Fundo Nacional de Cultura, né? E a gente trabalhou. O governo ainda não alocou os 4,8 milhões. Há uma prateleira... 4,8 ou 4,6? 4,6, perdão. Há uma prateleira de projetos que são aprovados no Fundo Nacional de Cultura. E a depender da capacidade orçamentária, a gente vai escolhendo os projetos prioritários. Quando eu escolho um projeto, eu não faço um empenho desse projeto, ainda não vinculei verba a ele. Então, a pessoa, eu procurei e não vi quem era a empresa que ia fazer esse projeto. Óbvio que você não tem empresa, porque ali é só a ideia estrutural do projeto que foi apresentada na comissão do fundo. Depois que ele for realmente alocado e tiver um termo de referência, tiver um empenho, aí vai haver um processo licitatório. Dentro do processo licitatório, várias empresas participarão. A que tiver melhor valor
vai poder produzir a nossa ideia. Então, é óbvio que não existe empresa, porque aquilo ali é um programa que foi apresentado ao fundo, que ainda está tendo sua fase burocrática em andamento, né? Então, algum site desse pescou a publicação de diário oficial, já antecipou, já achou que aquilo era alocação de verba, já era empenho, e já anunciou, tentando vincular com o filho do presidente, que não tem absolutamente nada a ver com o projeto, e criou essa narrativa fantasiosa, que a gente estava querendo fazer algum esquema ilícito e ilegal com o projeto, e nada mais é do que isso, capacitação de jovens carentes para poder aderir ao mercado de trabalho. Imagino que quem está assistindo se interesse por isso muitas vezes, né? Então fica à vontade de saber, tem ideia assim, de quanto tempo para esse processo burocrático, a licitação acontecer? A gente está falando do quê? De 6 meses, um ano? Eu acredito que no mais tardar em novembro o processo de licitação já esteja em andamento, né? E aí a implementação é muito fácil, porque a nossa ideia é que essa casinha seja itinerante e a infraestrutura disto seja, na sua maior parte, imóvel. Então, a gente banca o custo durante um ano. E aí, provavelmente, esse processo será escolhido alguns municípios e que será feito um termo de convênio com o município, porque não vai dar para a secretaria administrar todas as casas games que vão ter pelo Brasil afora. Então, a gente faz um termo de convênio com algum município que vai estruturar isso. E a gente já tem alguns municípios pensados aí para a gente aplicar, e principalmente na região norte e nordeste, que é muito carente de ações que possam estimular aí o índice de desenvolvimento humano. Não, eu já pensei então que ia demorar mais. Você falou novembro já com licitação, então acho que em janeiro a gente já começa a ter casinhas. Eu acredito que sim. Beleza, muito obrigada, viu? Bom, nós vamos agora para a nossa primeira rodada de perguntas, e nesse primeiro bloco, cada debatedor poderá fazer perguntas um pouco mais curtas, de até 1 minuto para o nosso convidado. Então eu peço que a Thaís Braga faça a sua primeira pergunta, por favor, para o André. Boa noite, secretário. Boa noite, Marina. Boa noite, Leandro. Prosseguindo com o assunto do projeto das casinhas, as casinhas serão instaladas nos municípios que apresentarem os seus projetos, e daí o que será feito a partir do que for realizado na casinha? O município não apresenta o projeto. Na verdade, como foi uma iniciativa nossa, a gente que faz o projeto, a gente que aprovou na comissão do fundo, e aí faz um termo de convênio que vai ser feito todo o processo licitatório nesse termo de convênio, que é a forma que o governo federal lida com os municípios, né? Então a gente faz uma transferência fundo a fundo. No termo de convênio a gente estabelece os parâmetros, as métricas que a gente exige que o município se adeque. Uma vez atingidas essas métricas, esses parâmetros, ele faz todo o processo de administração do projeto, né? A ideia da gente é abarcar 400 jovens, 400 presencial, mais uns 200 e poucos, 300 online, durante todo um ano. Então, se a gente fizer as contas aqui, a ideia é que 1,5 milhão para um projeto de casinha deste consiga aplicar toda a infraestrutura, né, compra de material, computador, toda a logística que envolve segurança, luz, bancar os custos de profissionalizantes e técnicos durante um ano inteiro. Os próximos anos isso reduz drasticamente, tipo 2/3 do custo de redução, porque é só a manutenção mesmo dos serviços, isso fica muito mais barato, e aí se perpetua ali um excelente local de profissionalização para a ação game cultural. Leandro Magalhães, a sua pergunta para o André. Antes de tudo, boa noite, Marina, boa noite, secretária, a todos. Secretário, vou seguir com o mesmo assunto. Como é que vai funcionar? O senhor falou que seria uma parceria com os municípios, ou seja, municípios e estados também. Haveria também uma parceria privada com empresas para montar a estrutura em cada região? Não, a parceria, o termo de convênio que a gente faz é direto com o município ou com o estado, é o modelo de fundo a fundo, né? Então a gente faz um termo que é literalmente estruturando todo o projeto, qual é a ideia, planilha orçamentária, custos envolvidos, e aí o Estado e o município faz esse processo licitatório. A lei de licitação exige que seja feita uma licitação, e aí vão ter várias empresas que vão poder apresentar suas propostas, mas a gente não escolhe, não é possível fazer um Mirosk com esse tipo de serviço, porque não é um caso de inexigibilidade. Então a gente precisa realmente fazer um convênio fundo a fundo com estados e municípios. Eu já fico pensando além que a gente tem que agora esperar que a iniciativa privada, enxergando isso, para dali um ano já começar a captar essas pessoas, né? Porque você vai ter uma série de jovens já capacitados e procurando um mercado de trabalho, Então que a empresa, olha, setor privado, atento. Isso começando, diz a lenda aqui em janeiro, fique atento que no outro janeiro você já pode começar a cooptar o pessoal, até antes disso, né, André? Eu acho que já começando a ter uma capacitação, esses jovens podem começar a fazer um estágio, de repente. Imagina que bom poder ver isso já funcionando. Sim, a intenção é que eles
peguem esse mercado dessas grandes marcas de tecnologia e já vá acompanhando, porque é uma carência realmente de mão de obra em cima desse tipo de segmento, né? E ele já começa a absorver essa turma para o mercado de trabalho e começar a produzir. E nessa época em que há uma crise econômica muito forte no mundo todo, eu acho que é uma excelente iniciativa para a gente dar um incentivo a mais e formar não só culturalmente, mas em termos econômicos. Muito bem. Então nós vamos agora para mais uma rodada de perguntas dos nossos debatedores. Thaís, a sua segunda pergunta, por favor. Secretário, mudando um pouco de assunto e chegando mais, o senhor é secretário de Fomento à Cultura, que está ligado diretamente à Lei Rouanet, que é uma que nos últimos anos recebeu muitas críticas sobre alguns projetos que não seguiram. O que é prioridade na sua gestão em relação à Lei Rouanet? A primeira prioridade é moralização. Eu não sou dos que incorporam a ideia de que a lei é uma lei ruim, certo? Ela foi, em certa medida, mal usada, realmente. Então, todo o processo que a gente vem desenvolvendo, e foi um pedido do secretário especial e do próprio presidente da República, é um processo de moralização dos seus instrumentos. Aplicar ações de gestão em nível estratégico que permitam realmente a fruição do bem cultural para o bem comum, para o povo, né? Eu falo isso constantemente. A ideia é retirar a cultura do palanque político ideológico que foi inserida por muito tempo e direcionar ela para o homem comum, devolvê-la para o povo, né? Ir para as pequenas vilas, as pequenas cidades, as praças, as escolas, devolver para realmente o seu verdadeiro dono, né? Que é o homem comum. Então, como fazer isso? Então, a primeira coisa que a gente verificou na lei era uma superconcentração absurda. Eu tenho, por exemplo, lá 13 bilhões de reais de projetos não auditados, 20 mil projetos, né, mais de 5 milhões de páginas. Desses 13 bilhões, 10% das grandes empresas ficavam com cerca de 78% do valor total da verba. Isso era uma super concentração de verba. Então você tinha ali uma pequena elite, uma pequena casta de pessoas que aglutinavam todo o financiamento multibilionário da lei. E num país do tamanho continental como o Brasil, isso era um absurdo, né? Então, algumas ações de descentralização forçando com que a lei chegue realmente para essas pessoas foram tomadas. A gente está publicando agora uma nova IN, né, uma instrução normativa, que uma das ações que a gente fez para descentralizar esses recursos você que é grande empresa e vai patrocinar um projeto acima de R$1 milhão, 10% vai ter que ser necessariamente para um pequeno produtor que nunca pegou verba pública. Então, incentivar o cara iniciante. Então, a gente vai forçar essa descentralização. Você, grande empresa, financiou um produtor cultural durante 2 anos seguidos, acabou. Você vai ter que procurar um outro cara para você financiar, porque você não pode passar 10, 15 anos financiando sempre a mesma pessoa. A lei é de incentivo à cultura, de fomento à cultura. Então, você vai forçar que essas grandes empresas realmente difundam para o país afora a cultura. A intenção é criar alguns gargalos burocráticos para que impeçam essa concentração. E aí, algumas outras ações, como teve o decreto novo do presidente da República, que permitiu a facilitação de burocracia, um fluxo mais sério dos projetos, priorizações do que realmente eram prioridades, então, patrimônio histórico tombado, acervo de museu, festas populares, patrimônio imaterial, tudo isso foi priorizado dentro da análise de projetos, que são as prioridades culturais do país. A gente não pode ir, por exemplo, um patrimônio riquíssimo, cair aos pedaços porque está ali gargando a fila da burocracia, aquela lentidão. Então a gente estabeleceu algumas prioridades em cima do decreto, trouxe algumas novidades, como a arte sacra, que gerou aquela polêmica toda. Mas a intenção foi justamente inverter o eixo da lei de uma concentração de uma pequena elite sindical para realmente difundir e popularizar isso para a população. Nós ainda teremos o quadro de bate-pronto, onde vamos conhecer algumas particularidades do nosso convidado, mas agora é hora do Leandro fazer a segunda pergunta. Permanecendo no mesmo assunto, secretário, eu pensei aqui uma frase do senhor, na qual o senhor diz o seguinte: no passado, foi o que o senhor falou agora, havia uma distribuição de renda aleatória na cultura, na qual 10% dos artistas dominavam 78% da verba do setor. Secretário, eu gostaria que o senhor explicasse como foi que isso aconteceu, como foi que os senhores chegaram a essa porcentagem, a esse número, e também explicasse em relação aos 13 bilhões de reais, o valor que não foi auditado. Como foi que os senhores chegaram a essa conta?
Primeiro ponto, como chegamos, né? Precisamos, dentro desse passivo, prestar alguma satisfação ao TCU e verificamos que precisávamos desenvolver alguma metodologia de prioridades, né? A nossa prioridade foi pegar os projetos de maior valor financeiro. E quando a gente fez uma análise dos maiores projetos com maior volume financeiro, percebemos que 78% deles ficavam na mão de 10% de grandes proponentes. Não é artista, eu costumo dizer isso. O artista acabou virando perdão o termo, mas é esse, boi de piranha, termo popular. Eram empresas? Eram empresas, certo? Então, pessoas jurídicas que captavam a grande parte deste volume. Dentro do projeto cultural, e aí um outro grande problema burocrático que a gente vai resolver agora, 30% disso, por exemplo, ia para a verba de propaganda. Então, 30%, até 30% desses 13 bilhões de reais foi para a verba de propaganda, não foi para ação cultural. O que ia para revista, jornal, televisão. Então, são bilhões de reais indo para a verba de propaganda. Até 15% disso era obrigatório ter assessoria jurídica prevista e o custo dessa assessoria. A gente também está eliminando esse custo. Então, você já junta aí 45%. Mais 50% era custo que o proponente poderia abarcar para si. Faz as contas aí. 5% era que realmente ia para a ação cultural. Isso não é justo. Não deixa cair a caneca em susto, porque vai quebrar minha caneca. Pouca gente sabe disso. Então, você tinha, na verdade, uma máquina de fazer dinheiro para estruturas alheias à cultura, sobrevivendo dessa verba que era para ir para a cultura, que é uma área importantíssima do governo. Eu costumo dizer, a gente não é contra a cultura no governo, muito pelo contrário, a gente está tentando resgatar a cultura para a cultura. E aí acabou que os artistas ganharam essa grande pecha, né? Os artistas. Primeiro que eu não trabalho com conceitos de classe. A pluralidade de artistas, a ideia de classe em cima da ação artística é muito reducionista, né? Então você tem aí uma gama imensa de indivíduos que produzem artes riquíssimas, que não tem nem um décimo da verba, do dinheiro, ou da divulgação que os grandes artistas têm, e eles precisam ser abarcados, eles precisam ser aparados. Aí quando eu olhei a burocracia da lei, não era esse o cliente da lei, não era essa a clientela da lei. A clientela é essa oligarquia empresarial e burocrática que sobrevivia dos mecanismos de fomento. Então, para a gente ficou muito claro que a gente precisava sanear esses processos e algumas ações em termos de decreto, de instrução normativa, foi para impedir esse tipo de coisa, esse tipo de oligarquia através do dinheiro público. Marina, me permite. Claro, por favor. Secretário, perdão, Thaís. Secretário, isso significa que alguns serviços que foram prestados não foram fiscalizados no passado? Ou seja, um exemplo, um show que foi um projeto que previa um show, o governo não soube no passado se esse show foi realizado ou não? É isso? Exatamente isso. Quando a gente fala de auditoria, eu não estou falando de conferência de nota fiscal. Porque a gente fala assim, não foi feita auditoria, não foi feita, cara chato, vai ser só ver se aquela nota fiscal está de acordo com o valor da caneca. Não é isso. 90% daqueles projetos sequer tiveram análise de objeto verificado. A gente não sabe se realmente o produto cultural aconteceu. Então, não se tiveram cuidado, e até eu falei isso na Comissão de Cultura, algumas deputadas ficaram escandalizadas, eu dizia justamente que não havia política pública cultural no país, porque não havia auditoria. Como é que eu posso tomar qualquer decisão em nível estratégico se eu não tenho dados e métricas para alicerçar a minha decisão? Eu não sabia onde estava sendo aplicado o dinheiro da cultura, eu não sei até o momento. Então, por isso que eu falava que era uma distribuição aleatória, galinha gorda, jogou para cima, fecha os olhos e se pegar, pegou. Ninguém se preocupava em realmente fiscalizar se aquele dinheiro estava sendo alocado no produto cultural. E a gente tem discrepâncias e absurdos, como a gente já viu, no caso do sujeito que pegou dinheiro para fazer o casamento, e agora, recentemente, que eu negativei uma conta da Fundação Roberto Marinho, que tinha que ter apresentado um museu, pegou 34 milhões de reais em 2014 e até o momento não apresentou. A gente negativou também as contas. 2014. 2014. Estamos em 2021. Exato. Então, você tem ações de efeitos de auditoria que são importantíssimas para a gestão pública. A nossa estimativa, por exemplo, é que desses 13 bilhões, a gente consiga recuperar pelo menos 1 bilhão e pouco com ações de auditoria. É isso que eu te perguntar, por exemplo, não apresentou o projeto, tem como reaver esse dinheiro? Sim, tem como reaver, a gente aplica a multa, coloca a empresa na dívida pública da União, ela é obrigada a pagar, ela fica inabilitada a pegar recurso público enquanto ela estiver em dívida. E a estimativa é que, como a maior parte desse volume de dinheiro são de grandes empresas, a gente consiga reaver se o projeto for errado. A ideia da auditoria, inclusive, não é fazer nenhum tipo de perseguição, é, inclusive, beneficiar e valorizar o certo, o cara correto, o cara que vai lá, presta suas contas, faz o projeto de verdade e garante a entrega real do produto.
Então a gente precisa desses tipos de mecanismos de moralização. É por isso que eu falei que este é, sem dúvida nenhuma, o nosso grande norte, né? Um processo de saneamento dos mecanismos públicos para que se dê transparência, para que se dê moralidade e dê eficiência. Realmente a gente saiba que o dinheiro da cultura está indo para a cultura. Atendido, Léo? Atendido. Isso, Tô perto. só um questionamento, Marina. Ele já vai pular, vai ser só a última. A última. Isso aconteceu desde 1991, desde o início da lei, não? Se não me falha a memória? Temos projetos antiguíssimos, né? O mais antigo que aí eu vou ter que olhar, mas eu tenho um lá de 2002, foi o que eu vi o mais antigo, mas é capaz de ter um mais antigo. Mas o volume mesmo, o grosso de projeto entre 2003 e 2014, 15 é o volume de maior acúmulo de projetos. Que por isso que tomamos aquela posição que ficam acusando a gente de bloqueio, que foi uma portaria que estabelecia um equilíbrio. Eu aceito um novo projeto na capacidade que eu consigo auditar outro, para garantir que eu não gere acúmulo de passivo. Tá. Então, eu garanto que eu só vou aceitar a mesma quantidade de projetos que eu sou capaz de auditar. E aí eu sei que eu estou transformando um fluxo coerente de investimento saudável, com auditoria e que realmente está indo para a cultura. Eu não sei quanto tempo já foi de programa, mas eu já estou tendo azia agora. Eu não sei como é que o secretário lida com essa estrutura toda. A gente já fala com ele sobre isso. Mas, Thaís, vamos à sua última pergunta. Seguindo no assunto, né? Como é que essa situação chegou a ficar personalizada? Porque muitos artistas se queixam, e aí vemos notícias de que artista X ou artista Y, e ficou uma coisa muito personalizada. Como é que o governo pode fazer para esclarecer essa situação e conseguir o apoio, inclusive, desses artistas, que no final das contas foram prejudicados também? Não, isso é importante. Primeiro, uma ação importante é isso aqui, né? Vir em programas para explicar à população, né? E aí agradeço a oportunidade, porque você começa a mostrar para o povo um outro olhar, um outro viés. Porque há uma metalinguagem, uma narrativa muito forte, politicamente construída. Porque o governo detesta a cultura, estão destruindo a cultura, e muita gente não compreende a informação. Muita gente não tem noção do tamanho do problema e do descaso. E muito artista acaba indo nessa mesmice, dessa construção de narrativa, que é um consenso artificial criado para imputar ações criminosas à ação do governo. E quanto que a gente está tentando fazer é a mera moralização, que é o que vai depois dar um retorno melhor para o artista. Veja, eu acabei de mostrar que a maior parte da verba da Lei Rouanet não ia para o produto cultural em si. Eu estou tomando posturas que vai fortalecer isso, que vá mais produto para a finalidade da cultura, que vá mais dinheiro para a ação cultural mesmo, garantindo que essas pessoas não desviem dinheiro. Então, acho que quando essa camada de artistas consegue compreender isto, ela consegue compreender que o governo não é esse vilão, esse monstro que é pintado e construído, né? A última pergunta do bloco vai ser minha, tá? Porque o Leandro totalmente estourou as dele. Mas tô brincando. Tadinho. Mas deixa eu aproveitar só para fazer um ponto. Existem sempre, né, estar à frente de qualquer governo, em qualquer situação, em qualquer momento, demanda muita estrutura emocional, muita paciência. E algumas pastas mais do que outras, porque tem esse olhar um pouco mais, com mais dificuldade de atenção da mídia, um pouco mais de burdoadas, enfim. Como é que você lida com isso e como é que você extravasa isso para continuar à frente aí da secretaria? A primeira coisa que eu faço quando eu chego lá na secretaria é ligar um cantos gregorianos na minha caixinha. Cantos gregorianos. Cantos gregorianos. É lindíssimo. Aí eu ligo um cantos, acendo um incenso. Isso já me rendeu uma acusação, inclusive, de fazer rituais ocultistas na secretaria, né? Porque você ouve cantos gregorianos? Disseram que eu fazia rituais ocultistas, macabros e tenebrosos. Mas a verdade é que isso me deixa espiritualmente, eu sou católico, então eu tenho uma afinidade muito forte com isso. Eu gosto inclusive, na missa do Mosteiro de São Bento por isso, né? É uma missa toda cantada, eu me identifico e é uma forma que a gente vai aliviando, né? Minha esposa pega uma outra parte da barra, Ju, te amo. Ela acaba também sendo uma válvula de escape e é uma grande parceira, é importante. Casamento, sem ela, de fato, todas as dificuldades que a gente vem. E como é uma média de 10, 15 matérias sempre falando, depois da 10ª você desliga um pouco, liga o modo off e não se incomoda tanto com a narrativa, né? Mas a tentativa de assassinato de reputação, na minha opinião, é muito forte. E isso se deve um pouco da mistura da ação política
ideológica com a ação de jornalismo que hoje se perdeu um pouco e a gente vê um pouco de jornalista se comportando como se fosse opositor político, né? Isso acaba gerando esse tipo de assassinato à reputação. Que bom que a gente está aqui e nós vamos conversar, né, Leandro? Agora começou muito benevolente, Leandro, vai. Bem, eu queria retomar aqui um assunto, uma frase que o senhor falou. Obrigado, viu, Marina? O senhor falou na imprensa o seguinte: o senhor chegou a dizer que a aversão à nova lei, Rouanet, era mais espiritual do que política. Queria que o senhor explicasse um pouquinho melhor sobre essa frase do senhor na imprensa. Eu falei isso, reafirmo. Veja um exemplo simples. A mudança da burocracia da lei foi estabelecer um tipo de segmento específico que não existia antes, que era a arte sacra. É uma especialidade para eu ter um técnico responsável sobre isso na CNIC, que é uma comissão que avalia os projetos, especializada em arte sacra. Por que arte sacra? Porque o patrimônio artístico, cultural, na temática sacra no Brasil é gigantesco. E, quando eu falo arte sacra, não é apenas a arte católica, engloba várias religiões. E eu precisava de gente especializada para aquilo. Era algo que, na minha cabeça, jamais geraria polêmica. Gerou inúmeras matérias de jornais falando sobre algum possível direcionamento ideológico, porque a gente previu a arte sacra. Na minha perspectiva, o sujeito é incapaz de fazer uma análise racional sobre o que foi feito. Então, é um pouco de uma versão espiritual, realmente, traduzida num plano físico. Porque bastou ver o nome sacro, que remeteu a ele a Deus, e que já remeteu a alguma versão instintiva aos valores religiosos. E como eles colocam muito a peste em mim de um cristão, né? E eles já tentaram, inclusive, foi um motivo de uma ação na justiça, me retirar do cargo por ser cristão. Ganhei essa ação, o juiz até colocou lá na ação que era uma medida discriminatória, odioso preconceito religioso, foi nas palavras do juiz. Foram dois ou três deputados de esquerda, o Túlio, a Benedita, não lembro mais agora quem foi a outra, que entraram com a ação para me retirar do cargo porque eu era cristão e, na opinião deles, eu ia privilegiar os cristãos e não poderia. Eu fico imaginando se eu fosse de uma religião matiz africana, né? Que escândalo internacional não seria alguns políticos tentando retirar um sujeito do cargo por causa de sua fé. Então, para mim, fica muito claro essa divergência espiritual que acaba sendo traduzida no plano físico. Nós vamos agora, então, para um rápido intervalo, mas a gente volta já já com mais perguntas, comentários e discussão de alto nível, numa conversa franca e direta com o nosso convidado. Fique com a gente. Sejam bem-vindos de volta ao Novo Sem Censura, esse espaço de troca de ideias sem meias palavras. Hoje o nosso convidado é André Porciúncula, secretário nacional de Fomento e Incentivo à Cultura. E eu gostaria, secretário, de começar esse bloco com uma pergunta, porque o presidente Jair Bolsonaro enviou há alguns dias um projeto de lei ao Congresso para modificar o Marco Civil da internet. Segundo o presidente, essa medida visa assegurar a liberdade de expressão, de comunicação e manifestação de pensamentos previstos na Constituição Federal. Qual que é o impacto na prática e a importância deste projeto, secretário? A pergunta é muito boa e primeiro eu queria parabenizar o secretário Mário e o secretário Carmona, que cabeçaram aí essas discussões. Eu tive o prazer de participar dessas discussões para produzir a estrutura deste documento, né? A ideia era garantir uma forma jurídica de tutelar a liberdade de expressão nas redes sociais, que é, sem dúvida nenhuma, nesse novo cenário moderno, né? O palco, a república, onde nós, cidadãos, nos pronunciamos e falamos em público e externalizamos nossas ideias, nossas angústias, nossas aspirações. Então, esse grande local público, né, esse púlpito, onde a gente pode discursar, falar e nos mostrarmos, né, como indivíduo. Eu até falei isso, que é através hoje das redes sociais que nós garantimos a forma de ser, garantimos a forma de mostrar a nossa individualidade como seres humanos. Então, era importantíssimo tutelar isto e garantir que não houvesse nenhum tipo de ação arbitrária censurando as pessoas e a população. E fizemos aí essa estrutura jurídica que já virou modelo internacional já para alguns países, e eu acredito que vai ser
muito impactante na garantia de tutelar esses direitos das pessoas. E nesse segundo bloco, os debatedores terão mais tempo para suas perguntas e podem fazer considerações sobre a resposta do nosso convidado. Então, Thaís, qual é a sua pergunta, por favor? Você tem 2 minutos. Secretário, no bloco anterior, o senhor falou sobre a sua prática de ouvir cantos gregorianos no seu gabinete. Algumas reportagens que eu li falavam sobre o cuidado que o senhor tem com escutas no seu gabinete. Ouvir canto gregoriano é para abafar as conversas ou para prejudicar gravações. O senhor tem essa preocupação? Minha preocupação com isso é zero. Quem olhar minhas redes sociais vê que eu não me furto a falar sobre temas extremamente polêmicos, sem nenhum tipo de filtro politicamente correto. Se eu tivesse alguma preocupação de externalizar o que eu penso ao público, eu jamais faria e comentaria da forma que eu faço nas redes sociais. Então eu tenho zero preocupação com escuta, até porque o canto gregoriano você escuta de plano de fundo, né? Você não é tipo balada, não é nenhum trio de carnaval, não é axé music. Você escuta bem baixinho, a plano de fundo, para acalmar. Minha preocupação com isso é zero, isso é só narrativa política. Thaís Braga, você tem 1 minuto para comentar as palavras do André. Como é que isso funciona na sua rotina diária? Como é que esse canto funciona na sua rotina? Eu tenho umas 3 ou 4 playlists grandes aqui no meu celular. A primeira coisa que eu faço religiosamente é chegar lá no gabinete, ligar o celular, ligar os cantos, acender o incenso, aí faço uma oração, tenho meus objetos pessoais lá, e aí eu toco o barco para começar a minha rotina lá, bastante pesada. Eu sou um pouquinho contra. Se eu ouvisse canto gregoriano, ia ser para abalar o prédio, porque tem um negócio tão forte, aquilo ali é uma potência, né? Mas se é para acalmar, talvez o som mais baixo ajude. Leandro Magalhães, chegou a sua vez de fazer a pergunta. Lembrando que você tem mais tempo agora, tem 2 minutos. Obrigado. Secretário, eu gostaria que o senhor comentasse sobre as alterações que foram feitas na Lei Rouanet. Houve elogios, mas também houve críticas. Como foi que o senhor recebeu essas críticas? Eu cheguei a comentar isso, né, sobre, eu acredito que boa parte das críticas são baseadas em narrativas políticas. As pessoas não se dão o trabalho de entender mais a fundo e acabam repetindo por mimetismo o que se constrói em termos de metalinguagem e as pessoas não entendem de fato o que foi operacionalizado, né? Então acaba aquela reprodução de ouvir dizer, ouvir falar. Então eu internalizo isso como mais uma narrativa política a ser lidada e tento, na medida do possível, demonstrar quais foram as vantagens, quais foram os benefícios daquelas mudanças para o alcance da população e para trazer o eixo da lei de volta para este homem comum, que eu falo o tempo todo que a Secretaria de Cultura não é um sindicato de classe, né? Ela é um órgão de governo e ela deve servir ao povo e não a classe determinada. Leandro, você pode agora comentar por 2 minutos. Secretário, houve a inclusão aí da questão de especialistas que tratam sobre a arte sacra, né? E houve uma crítica em relação a isso. Mas vale ressaltar também que a gente tem pelo país várias igrejas da época ainda colonial aqui no Brasil. E há também o estilo rococó, o estilo barroco. Ou seja, era algo que faltava na lei até então lá atrás. Como é que o senhor avaliou isso? E até deixo aqui claro que há várias igrejas, por exemplo, na região Nordeste, em Pernambuco e na Bahia, que precisam de manutenção, de especialistas nessa área. O senhor acha que esse foi o intuito dessa mudança no decreto? André, o que você tem a nos dizer? Eu tenho um autor que eu acho fantástico, chama-se T.S. Eliot, é um poeta inglês. Ele tem um livro muito fantástico, chamado Notas para a Definição de Cultura, né? Notas para a Definição de Cultura. Lá ele te explica que, na medida que a gente compreenda que comportamento é crença, entenderemos melhor a amplitude da dimensão da cultura. Então ele acha que culto e cultura são o mesmo fenômeno transcendente. Então, se a gente consegue compreender e abarcar essa compreensão de Eliot sobre a cultura, a gente começa a dimensionar adequadamente a importância de preservar esse rico patrimônio cultural, o culto, que germinou toda a nossa riqueza em termos culturais. E eu vim da Bahia, e lá tem uma igreja para cada dia do ano, e o sentimento religioso é muito forte na cultura popular baiana. Temos grandes festas e eventos populares com um caráter religioso. E eu senti muita falta de especialistas nessa área para que me auxiliasse na escolha e no debate sobre a produção cultural sacra. Bom, a pandemia acertou em cheio, né, o setor cultural. Foi um dos que mais sofreu, sem dúvida, né? E eu entendo que o governo lançou uma linha de crédito de 400 milhões de reais
para socorrer esse setor, secretário. Pela lei Aldir Blanc, também foram injetados aí 3 bilhões de reais. É isso mesmo? Primeiro, só fazer uma observação. Eu gosto de quebrar esse frame porque acaba dando uma conotação errada do que aconteceu. Não foi a pandemia que causou isso, né? Foi uma política desastrosa de trancamento em massa de pessoas, praticada por estados e municípios, que destruiu os meios econômicos de sobrevivência. O governo federal foi radicalmente contra esse tipo de postura irresponsável e adotou medidas para minimizar os impactos dessa política desastrosa. Uma dessas medidas foi a Lei Aldir Blanc, aprovada pelo governo, injetou 3 bilhões de reais em auxílio nos agentes culturais espalhados pelo Brasil. E a outra medida, que a gente vai fazer um lançamento agora no Planalto, foi esses 408 milhões de reais em linhas de crédito a baixo custo para tentar dar uma sobrevida ao setor cultural que ainda está sendo muito destroçado por esse tipo de política de trancamento irrestrito. Essa linha, inclusive, está ligada a municípios pequenos, não tem isso? Ou para municípios em geral? Como é que funciona? A linha vai direto para as empresas. A gente vai retirar aí os municípios e estados da jogada, trazer a ação direta com as empresas através de uma parceria com o BNDES e alocar dinheiro direto nessas empresas para dar uma sobrevida. Bom, quero lembrar que no próximo bloco tem o quadro queridinho de vocês, que é o Debate Pronto, mas agora a gente vai para mais uma rodada de perguntas com um outro assunto, seguindo aí a mesma dinâmica. Thaís Braga, por favor, a sua pergunta de até 2 minutos. O senhor falou sobre a importância da cultura para o país. Como o governo pode fazer a população entender o que é a cultura? Assim, numa escala de 1 a 5, o que é prioridade? A cultura está em que prioridade? Em qual nível de prioridade para o país diante de tantos problemas econômicos, problemas de saúde pública? Como é que está isso e como o governo pretende mostrar a importância da cultura e explicar o que é a cultura? Eu costumo dizer que a prioridade é máxima e sem cultura não há civilização, né? Sem cultura a gente não passa de um bando de animal bípede incapaz de fazer sequer um prego. A cultura é importantíssima para a estrutura civilizacional. Quando a gente compreende a amplitude da ideia de cultura, para além daquela ação artística, mas para todo o comportamento humano em sociedade, a gente consegue compreender a devida relevância. Então, acho que o primeiro ponto que o governo tem que falar primeira ideia, olha, o governo não vai produzir cultura, somos burocracia. A burocracia não produz cultura. Quem produz cultura é o povo. O governo tem que tutelar a cultura produzida pelo povo. E criar na ideia de povo essa identidade cultural que perpassa muito pela ideia que o presidente da República faz de identidade nacional, né? E você mostrar para este povo, para esta nação, a riqueza, as idiosincrasias, as especificidades de cada regionalismo da sua cultura. Então, acho que trazer esse sentimento de pertencimento de nação e, por consequência, de pertencimento de cultura é um processo muito importante e é um processo que a gente tenta reviver essa paixão fervilhante pela cultura. Então, sair daquele conflito político, sair daquela narrativa de que o governo está sempre tentando destruir a cultura, que é o inimigo da cultura, e trazer de volta aqui para o palanque toda a importância da sua excelência chamada cultura. Thaís, atendeu a sua pergunta? Quer comentar? Eu gostaria assim, que o senhor me dissesse não só que tipo de ação que é feita, não só em relação a verbas. Como esclarecer? Como é que isso é trabalhado em escolas? Existe um plano para o futuro? Porque não basta um governo tem um plano e aí passa o governo, chega o outro governo e aquilo muda. Como a gente colocar uma cultura de cultura no brasileiro? Existe um instrumento fantástico chamado o Plano Nacional de Cultura, que ele tem validade, aprovado no Congresso Nacional, e lá estão estipuladas as macroações, que vão para além do Ministério da Cultura e influencia a gestão cultural de uma forma geral no país e estabelece metas. Eu acredito que já estamos renovando esse plano, né? Ali é o local mais adequado para estabelecer metas adequadas para atingir esse fim de conscientização em amplo alcance, para além da ação de verba da Secretaria de Cultura, para a gente realmente difundir isso em âmbito maior, porque ali define os parâmetros de ação, não só do governo federal, mas também dos municípios e dos estados, e a gente consegue criar um sistema de ação cultural. Leandro Magalhães, agora a sua pergunta, por favor. Secretário, eu vou voltar àquele assunto lá da Lei Rouanet, as alterações do decreto, porque a Associação de Produtores de Teatro considerou o decreto, o documento, abre aspas, um preocupante indício de dirigismo, censura e perseguição,
Fecha aspas. Como é que o senhor avalia essa declaração da Associação de Produtores de Teatro? Secretário, você tem 2 minutos para fazer as suas considerações. Eu acho engraçada a acusação porque é a acusação de um não crime. Estão acusando o governo federal de dirigismo na cultura. E eu aqui achando que a função do governo federal era dirigir as políticas públicas culturais. Estou acusando de vocês de governar. É óbvio que há um dirigismo na cultura. A função da Secretaria Especial de Cultura é definir os parâmetros de ação da política pública cultural. Então, quando eles me acusam e acusam o secretário especial de fazer isto, eu chego a ser engraçado, porque estou lhe acusando de ser governo. Sim, é exatamente isso que estamos fazendo. A questão é, o ato administrativo está dentro dos preceitos de ação, de moralidade, dos princípios da administração pública, sim, está tudo preenchido. E aí a gente sofre um ativismo judicial imenso, já estamos com 78 processos nas costas e viemos ganhando todos os processos, inclusive contra a PTR, que foi um dos implementantes de um processo que perdeu as ações na justiça. E a gente vem ganhando, mostrando justamente que todas as nossas ações são pautadas dentro dos princípios administrativos que regem os atos administrativos. E sobre a acusação de governar, é o que nós estamos fazendo, é governando. Leandro, você tem agora 1 minuto para comentar. Secretário, por sinal, uma das críticas foi o aumento do poder de decisão dos secretários, no caso do senhor e também do secretário Mário. Procede? Não teve aumento de poder de decisão nenhuma. É o mesmo poder. A questão é que eles tinham a ideia, e é uma ideia equivocada, e me assemelha um pouco ao processo soviético, de trazer o poder decisório da administração pública para uma entidade de classe não eleita. Então, pequenos indivíduos que representam interesses pessoais decidindo as políticas públicas culturais. Quem tem representatividade popular é o governo, porque foi eleito por milhões de pessoas, e é ele que deve ter a decisão final realmente das políticas públicas culturais. Isso não é nenhum tipo de aumento de poder, é o poder delegado pela sua excelência chamado povo. Depois de um rápido intervalo, nós faremos mais perguntas, teremos a sua participação nas redes sociais com a hashtag Novo Sem Censura e vamos partir para o debate pronto com o nosso convidado. A gente volta já já. Sem Censura de hoje traz ao debate a cultura no Brasil. Nosso convidado é André Porciúncula, secretário nacional de Fomento e Incentivo à Cultura. E agora nós teremos a última rodada de perguntas dos nossos debatedores. Eu peço que a Thaís faça a sua questão para o secretário. Secretário, uma das críticas que se faz ao senhor é que o senhor costuma emperrar projetos. O que eu gostaria de saber, há projetos emperrados, parados? Se há, quantos são e por quê? Eu vou fazer uma gíria assim, quem emperra é tatu, né? Quem emperra é tatu. Não há projeto emperrado. É uma crítica recorrente porque as pessoas não compreendem. Lembra lá atrás que eu falei que a gente estabeleceu uma regra de controle para não gerar acúmulo de passivo de projetos não auditados? Então, eu aceito um projeto na mesma capacidade minha de auditar outro projeto e estabeleço um fluxo. O que eles estavam acostumados era com o oba-oba da desorganização e da falta de preocupação de alocação da verba pública. Essa é uma gestão de moralização, é o grande mote de campanha do presidente e estamos aí mil dias sem corrupção por causa disto. Então, o que a gente fez? Adequamos a nossa capacidade operacional, aceitamos um projeto na nossa capacidade de auditar um. Isso, obviamente, diminui o fluxo de aprovação, porque antes eu tinha uma aprovação irrestrita e inconsequente, sem nenhuma preocupação com essa capacidade de fazer auditoria. E hoje a gente estabeleceu apenas um controle de métricas. Agora, aquilo não é um projeto. Enquanto não foi aprovado, aquilo não é um projeto. Se eu não dei a legitimação, se eu não publiquei em diário oficial, aquilo não é um projeto. Então, não gera expectativa de direito, nenhum direito administrativo. Então, enquanto não houver o ato administrativo, aquilo não é. Então, não há nenhum emperramento, não há nenhum bloqueio, nenhuma destruição, apenas há um processo saudável de modernização dos mecanismos. Leandro, agora a sua pergunta, por favor. Secretário, há críticas da oposição no Congresso Nacional sobre a questão da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura. Eles dizem que essa comissão ficou enfraquecida no governo. Eu gostaria que o senhor explicasse como essa comissão funcionava lá atrás e agora, na atual gestão. Qual foi a principal mudança? Primeiro, explicar o que é a comissão, né? A CNIC. Primeiro, são pessoas especialistas em determinadas áreas, que a gente faz um edital de seleção para que eles participem desta comissão, para me dar
uma avaliação técnica em determinado segmento, certo? Então, o primeiro ponto é isto. Então, não é que essas pessoas são eleitas. Eu não gosto, inclusive, da narrativa e do frame de sociedade civil. Aquilo não é sociedade civil, porque aquilo não faz parte de um processo de eleição, é um processo burocrático de escolha de profissionais especializados em uma determinada área. Então, essas pessoas elas analisam os projetos e dão um apoio consultivo. O que é que a gente fez? Em vez de passar todos os projetos por essa comissão, sem necessidade, apenas os projetos que há divergência e reprovação vão a essa comissão para que ela se pronuncie de forma consultiva. Mas sempre foi de forma consultiva, porque o ato administrativo é do poder público e não da comissão, não do particular. Ela dá uma opinião técnica que pode ser contrabalanceada ou não pelo secretário. Então sempre houve esse poder. O que a gente fez foi desburocratizar, criar gargalos, tirar gargalos burocráticos. Então, em vez de o seu projeto que estava pronto, estava ok, já poderia ter sido publicado, ficar esperando a reunião da comissão, ele já vai passar direto a ser aprovado e publicado no Diário Oficial. O que tiver divergência e que tiver que for reprovado, a comissão se pronuncia de forma técnica para o melhor juízo do secretário da pasta entender se há ou não. E não raro acontecia de eu ir favoravelmente ao parecer técnico da comissão, contra inclusive o órgão da administração pública. Então, não há esvaziamento nenhum, isso é narrativa política, pura e simples. Thaís, a sua pergunta também. Olha, nós somos um país riquíssimo em cultura, inclusive o senhor atentou para a falta, né, da cultura sacra. Nós vemos o que é divulgado em outros países em termos de cultura. O que falta no Brasil para que isso seja feito da mesma forma que outros países? Fenomenal a pergunta. Isso é um processo que o governo tem muita preocupação, que é a desburocratização. E quando eu falo de desburocratização, diminuir o efeito da burocracia de uma forma geral na vida do brasileiro comum. Há uma ação do presidente muito forte nisso, em todas as áreas, né, em forma de economia macro mesmo, para diminuir a quantidade de regras que acabam criando empecilhos burocráticos, que são impedimentos para a atratividade capital. E produzir cultura é também produzir capital e economia. A economia criativa é, inclusive, uma economia grande no país, movimenta mais de 5% do PIB nacional. Então, a gente precisa diminuir esse custo do Brasil. Tornar a atratividade do capital mais fácil. Eu dou o exemplo do IFAM, eu estava conversando outro dia com a presidente do IFAM, justamente isso. Temos um patrimônio riquíssimo, você vai em Barcelona, você vê aquela coisa fantástica da cidade antiga, toda preservada, mas dentro de uma loja super moderna, vendendo uma Ferrari, vendendo roupa, um bar, um restaurante, mas tudo preservado. Você vai na Itália, a mesma coisa, você vai em Veneza, você vai em Florença, você vê esse tipo de conciliação entre preservar o passado e desenvolver a economia. Mas isso envolve PPPs? Parceria pública-privada, e envolve diminuição de burocracia, de regulamentação, porque há dois tipos de custo, né? A tributação direta, que é aquela que a gente aplica o tributo do indivíduo, e o custo de tributação indireta, né? Que é justamente esse custo de regulação. Então, quando você pega lá um órgão burocrático que não tem nenhuma vivência de prática empresarial, criando 1 milhão de regras, que supostamente era para preservar o patrimônio, o que é que você gera ali? Um afastamento da iniciativa privada, um afastamento do capital. Qual é a consequência disso? Preservar o patrimônio? Não. Você está ali, você vê em Salvador mesmo isso claramente, vários patrimônios caindo aos pedaços, realmente sem investimento. Por quê? Porque você criou barreiras burocráticas e regulatórias que inibiu a iniciativa privada chegar nesse tipo de projeto e desenvolver uma grande e rica economia. Então a gente precisa trazer isso para a gente poder potencializar o turismo cultural. Nossa cultura é riquíssima, nós temos aqui um país continental com riquezas belíssimas, temos todo o potencial de superar a Europa, superar países como os Estados Unidos em termos de cultura, mas a gente precisa facilitar a vida do empreendedor. A gente precisa diminuir essas regulações. E aí não adianta só o Poder Executivo Federal. O Congresso é também corresponsável por esse tipo de coisa. A gente precisa avançar as pautas que desburocratizam a vida do cotidiano do brasileiro, né? Eu vejo às vezes a imprensa falar que o presidente teve uma derrota. Eu fico, meu Deus do céu, aquilo não foi uma derrota do presidente, foi do povo brasileiro. Essas pautas que estão avançando no Congresso é para facilitar a vida do povo brasileiro, para desenvolver a economia, produzir emprego, gerar preservação em macroeconomia, gerar preservação cultural. Então, precisamos disso, facilitar a vida da iniciativa privada, começar a ter uma postura de menos Estado. O presidente fala o tempo todo isso, né? Mais Brasil, menos Brasília, menos burocrata decidindo a micro-relação individual dos sujeitos. E eu acho que a gente precisa disso. E sou muito temerário, porque o que eu vejo hoje
com essa crise sanitária, essas políticas desastrosas e meio totalitárias, é ao contrário, é criando mais dificuldade, mais restrição, ações inclusive ilegais, como esse troço aí, essa quinquilharia agora aí do passaporte sanitário e outras ações que impedem a livre iniciativa de desenvolver todo o seu potencial de empregos. Leandro, a sua última pergunta. Secretário, eu vou agora me referir a uns grupos que existem em Pernambuco, existem em outros estados também, mas, por exemplo, no Carnaval, a gente encontra no Marco Zero, que é no centro da cidade lá do Recife, blocos de maracatus, centenas de pessoas que apresentam o que é o maracatu, blocos líricos também, centenas de pessoas. E hoje, mais cedo, eu conversei com um artista lá pernambucano, Ed Carlos, que me disse o seguinte, que há uma burocracia para poder essas pessoas que não têm muito conhecimento conseguirem ter acesso a um edital, por exemplo. O senhor falou agora há pouco na questão da burocracia. Ainda existe para um segmento da sociedade, aqueles que fazem cultura, nas palavras até do próprio Ed Carlos, os fazedores de cultura, essa dificuldade para poder ter acesso a um edital, para poder acessar a plataforma, um site, e eles não conseguem ter acesso. E justamente é a linha, é a ponta que precisa de mais recurso. Como é que o senhor avalia isso? Isso é questão mais burocrática, é questão mais de um site, por exemplo, para poder esse segmento da sociedade, que é quem está lá na ponta, né, ter acesso ao recurso federal, que é justamente para um público que fomenta a cultura. Esse é um dos maiores desafios nossos, e eu costumo falar isso, porque a burocracia paquidérmica do Estado inviabiliza o acesso desse homem comum que a gente quer trazer para o fomento à cultura, né? É uma discussão recorrente minha com o secretário Mário sobre isso. Como fazer este homem aderir os mecanismos de fomento? Porque é difícil abrir uma empresa, saber os detalhes burocráticos, participar de uma licitação, entender o que é os requisitos dessa licitação. Esse pequeno agente cultural, ele não consegue entender isso. Então, algumas ferramentas do que por sinal, desculpa interromper, secretário. Desculpa, Pode, Marina. Por sinal, o Ed Carlos me disse o seguinte, o que acontece hoje? Grandes produtores ou empresas fazem um edital com o governo, apresentam o edital e depois chegam a essas pessoas que fazem realmente a cultura, que divulgam a cultura, se apresentarem para mostrar o que é o maracatu, o que é um bloco lírico, caboclinhos, ou seja, quem ganha mais é quem teve a ideia de fazer um edital, e não aquele pequeno agricultor, o produtor, o fazedor de cultura. Naquilo que o secretário estava falando, exatamente, que quem está ganhando dinheiro, por exemplo, com a Lei Rouanet é a produtora e não o produtor da cultura, né? Por isso que há questionamento, secretário, em relação a essa dificuldade de nada se aprova na atual gestão, mas é esse filtro que os senhores estão fazendo lá? Perfeito. A ideia nossa é justamente essa. Quebrar esse vínculo em que há uma super elite oligarca sustentada pelas verbas públicas, são grandes empresas com grande capacidade de capital, porque acaba se valendo das dificuldades burocráticas para ter este monopólio, tentar facilitar o máximo possível no que a gente pode facilitar, porque aí, de novo, a gente precisa de uma parceria com o Congresso. Tem coisas que são leis, então tem coisas que são inevitáveis. Ou o Congresso facilita a vida do pequeno produtor cultural, do pequeno agente, do pequeno artista, ou não vai conseguir ir para frente. Da nossa parte, o que a gente consegue fazer, a gente está conseguindo, o novo decreto do presidente visou isso, de facilitar o máximo possível, permitiu que o pequeno artista insira no próprio projeto dele o custo de produção do projeto, contratar uma pessoa para produzir, contratar o captador, que é o cara que vai buscar patrocínio para ele, também dentro do próprio custo. Quebramos barreiras de financiamento para esse cara iniciante, que antes tinham, que não tinha nenhum sentido, já que a ideia é produzir incentivo, facilitamos burocracia. A gente está criando aí também um produto para trazer informação, trazer um tutorial explicando a esses indivíduos como fazer jus aos mecanismos de fomento. É isso que eu ia falar, porque as pessoas não sabem fazer isso, né? E é bem difícil, às vezes, entender o processo. A dinâmica. Então, a gente está tentando o máximo possível facilitar a vida desse indivíduo. Óbvio, há barreiras legais que aí fogem ao nosso poder e a gente tem que tentar uma ação via Congresso para poder também facilitar. Mas essa é uma preocupação central, tirar o eixo desses grandes produtores culturais, dessas grandes empresas que ficam com bilhões de reais da cultura nacional e trazer para o fomento da cultura realmente quem produz, o pequeno artista iniciante, esse pequeno agente cultural,
que é tão necessitado dessas políticas de financiamento, e a gente tem que tirar esse atravessador aí do meio do caminho, né? Secretário, aproveitando, você falou de passaporte sanitário, isso pode interferir na cultura? Isso vai acontecer? Por exemplo, eu não posso entrar num evento, vamos poder pedir esse passaporte? Como é que isso impacta a cultura? Para mim, primeiro, o passaporte sanitário é ilegal e inconstitucional, né? É uma clara discriminação. O artigo 200... Aliás, a OMS deu também há alguns dias um parecer com relação a isso. Exatamente. O artigo 215 da parecer negativo, só para quem não acompanhou, tá? O artigo negativo para a entrada nos países. Sim, mas assim, que seria ilegal, você não poderia fazer isso. Quer dizer, a OMS já vem com isso, agora ficou a intenção de entender como isso vai acontecer. Que não haveria evidências que a vacina impediria o contágio e a transmissão, e por isso não haveria justificativa para aplicar o passaporte, sem falar na incapacidade de adquirir vacina e toda a temática que envolve. Mas para mim, além disto, e eu não vou nem entrar na eficiência ou não da vacina, de transmitir ou não transmitir, é uma questão de liberdade humana básica, essencial. O artigo 5º da Constituição diz ali que todos são iguais perante a lei, sem nenhuma possível discriminação. Então, você tem uma série de legislação que impede a compulsoriedade de tratamento médico. Aí você tem o artigo 215 da Constituição que fala sobre a plena fruição dos bens culturais. Então, citei lá na Constituição dizendo que o acesso à cultura, patrimônio cultural, é um dos direitos fundamentais da nossa nação. E que esse acesso é pleno e irrestrito. Aí você cria um passaporte de vacinação discriminando. Eles falam de ciência, mas não se preocupam muito em validar a efetividade disso. E impõe aí uma segregação, um apartheid cultural abjeto e abominável na estrutura cultural. E principalmente numa época de pandemia, de reclusão, em que a cultura serve como um saneamento espiritual, como um processo de asepsia e de revigoração. Então, você impede esses indivíduos para ir, você está aí com índices alarmantes de suicídio. Seria até a cultura um mecanismo, uma válvula de escape disto. E no que depender da gente está já construindo isto, uma portaria para proibir a utilização de passaporte sanitário com recurso público da cultura, que para mim é um processo discriminatório, e o que houver recurso federal, não tolerarei, nem o secretário especial Mário, muito menos o presidente da República, qualquer tipo de discriminação com o uso do dinheiro público da cultura, certo? E aí, se os estados e municípios podem não fazer, é um outro tipo de batalha jurídica que não cabe a mim entrar agora. No que há a possibilidade de ação, dinheiro do incentivo tributário, eu não vou permitir. Quer fazer ação cultural no local que está exigindo passaporte sanitário? Modifique. Faça online, faça virtual, faça de qualquer outra forma que dê acesso, pleno acesso e fruição. Mas passaporte e vacinação é assim, inegociável, a gente não vai aceitar essa discriminação absurda. E chegou o momento do nosso debate pronto. Pronto, secretário? Que adjetivo melhor descreve você? Determinado. Descreva um café da manhã perfeito para você. Bacon, ovo, tomate e uma torradinha. Acho que é o melhor café da manhã que existe. E uma tapioca. Nossa senhora, poderoso café da manhã, para energizar já o começo do dia. Qual que é o seu ritmo musical brasileiro preferido? Eu vou brigar com os pernambucanos aqui, hein? Porque tem essa rixa com o baiano, mas para mim não é frevo, não é axé, é o forró. Forró é fantástico. A essência. E o que você mais abomina? Eu acho que é a corrupção moral do homem. Eu acho que isso é o pior que há. Qual é o seu hobby? Literatura. Adoro ler. Qual é o seu livro preferido? Nossa, são tantos aí, agora você me pegou. Acho que o melhor de todos, Ortodoxia, de Chesterton. Se existisse uma máquina do tempo, você ia querer visitar o passado ou o futuro e por quê? Passado. Eu não sou um desses homens novidadeiros, sempre olhando o futuro, incapaz de olhar o passado. Acho que o passado está repleto de grandes homens muito maiores do que eu, que lutaram e batalharam para que eu herdasse essa grande civilização que nós vivemos, essa grande cultura que nós vivemos. E se eu pudesse, eu queria ver todas essas grandes personalidades históricas, a começar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu já ia perguntar quem no passado, mas já está respondido. E para encerrar o programa, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem as considerações finais, então eu peço que você comece, Thaís. Olha, eu gostaria de agradecer a vocês todos, ao convite de estar aqui nesse novo Sem Censura,
Gostaria de agradecer ao secretário pela oportunidade de conhecer um pouco mais desse programa e gostaria de dizer que eu fico na torcida, né? Eu fico na torcida porque eu acho que nós temos um país riquíssimo culturalmente, pouco explorado, né? E as pessoas não sabem o que produzem cultura. Quem produz cultura não sabe o que produz a cultura. E cultura não é só você ler um livro, você assistir uma peça de teatro, você vive cultura todo dia. No momento que você costura uma peça de roupa, no momento que você pinta uma caneca, tudo isso é cultura, é o jeito do brasileiro ser. Então a cultura é o jeito do brasileiro ser. E nós somos um povo maravilhoso. Então eu só acho que a gente tem que valorizar isso cada vez mais. Obrigada, Thaís. E agora a sua vez, Leandro, suas considerações finais. Eu agradeço aí pelo convite, Marina, também a colega Thaís aqui, a TV Brasil, que propaga, né, cultura para o Brasil inteiro. E falar para o secretário também que não há rivalidade não em relação a forró e frevo, né? O nosso frevo lá em Pernambuco tem seus 114 anos, foi criado lá naquela terrinha lá em Pernambuco, um ritmo musical no final do século XIX ainda, mas eu digo que também a gente tem fã lá, eu sou fã do Luiz Gonzaga, forró, né? Que surgiu também lá. Agora, secretário, aproveitando essa consideração final, eu gostaria de fazer uma última pergunta. Há críticas de vários artistas que dizem que há uma dificuldade para poder aprovar, muitas vezes, projetos na secretaria. E a pergunta que eu gostaria de fazer ao senhor é a seguinte, um dos critérios para o veto a alguns projetos é a mistura da cultura com ideologia política? André, vou pedir, secretário, para você responder e também já embarcar nas suas considerações finais, por favor. Primeiro eu vou responder, então. Não tenho a menor dúvida disso, e não só política ideológica. Qualquer coisa que saia do escopo cultural será vetado. Então, teve agora o caso do festival de antidemocrático e antifascista, alguma coisa assim. O Festival de Jazz do Capão, na Bahia. Ele não divulgou como festival de jazz, ele divulgou como festival antifascista e pela democracia. Isso é um evento político. Não estou entrando no mérito se tem que ser fascista, antifascista, pela democracia, contra a democracia. Estou dizendo que ele divulgou uma ação política. Se ele fosse fazer um festival de jazz assim, eu sou antifascista e pela democracia, tá, você vai fazer seu festival de jazz. Ele divulgou um evento político e a lei é clara e expressa. Nenhuma ação política pode ser financiada com o direito da cultura, assim como jornalismo não pode ser, assim como ações de direitos humanos que envolvam deficientes visuais e outras ações que são importantes, mas não são culturais, não são expressões da cultura. Então, ou você enquadra o seu projeto dentro de um âmbito cultural ou você vai ser reprovado tecnicamente, porque a lei proíbe que seja investido para qualquer projeto além da cultura. Dito isto, agradeço a oportunidade de estar aqui no programa, é uma oportunidade ímpar para a gente tirar um pouco daquele ar caricato em cima de narrativas. É importante mostrar um outro olhar, o olhar do governo para a cultura. E eu costumo dizer que, para mim, a cultura é importantíssima. Como eu falei aqui, não há cultura sem civilização. Seríamos apenas um bando de animais bípedes, incapazes de fazer e produzir sequer um prego. E eu tenho para mim, tenho como convicção pessoal, e que isso acaba se projetando nas ações governamentais, que a cultura é a nossa trindade, a nossa santíssima trindade litúrgica civilizacional. E ela precisa ser irrigada, enriquecida. Literatura, arte e música, incessantemente, para a gente estar sempre melhorando como indivíduo, como pessoas e como nação. O Novo Sem Censura fica por aqui. Meu muito obrigada pela participação do secretário André Porciúncula, secretário nacional de Fomento e Incentivo à Cultura. Meu obrigada aos debatedores Thaís Braga e Leandro Magalhães. Agradeço também ao Correio Brasiliense e à CNN Brasil por liberarem a presença de vocês aqui conosco. Meu muito obrigada às nossas intérpretes de Libras e você de casa que alimentou esse debate, essa rica troca de ideias. Continue ligado nas nossas redes do programa e prepare seus argumentos, porque semana que vem tem mais e eu aguardo vocês. Até lá!